Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer a confiança do consumidor. Então, será que nessa sondagem o consumidor está mais ou menos confiante? Vamos descobrir, mas vamos falar também do consignado, que acabou ficando de sexta-feira, monitor do PIB, que saiu na semana passada e acabou vindo um pouquinho diferente do IBCBR. Um monte de assuntos aqui para a gente tratar com vocês, mas antes de tudo isso eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Perdão, gente, ainda me recuperando um pouco da garganta, mas a gente tem bastante coisa para a gente falar hoje. De novo, o mercado financeiro fazendo previsões bastante pouco otimistas, vamos dizer assim, muito pessimistas. A gente tem também a confiança do consumidor que está caindo, resultado aí dessa desaceleração econômica que a gente está vivendo, culpa da Selic. Tem o monitor do PIB, então tem bastante assunto para a gente tratar hoje. Então já vamos para a agenda logo, né, Débora? Então o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje a agenda ela não está tão recheada assim, ela está uma agenda até mais voltada ali para a Europa no comecinho da manhã. Depois tem alguns indicadores brasileiros e no fim da tarde a gente tem mais indicadores internacionais. Então, o que a gente espera dessa agenda e o que a gente já teve, né, de divulgação? Saiu bem cedinho o índice de sentimento das empresas de fevereiro, então esse índice é da Alemanha, tá? É aquele índice IFO, esse já foi divulgado logo pela manhã, e na zona do euro, CPI e núcleo de janeiro, medição final aqui, CPI, Índice de Preços ao Consumidor. Às 8 horas aqui no Brasil, a FGV divulgou o IPCS semanal e a sondagem do consumidor de fevereiro. Então aqui, esse a gente vai trazer, né, esse dado a gente vai trazer com um pouco mais de detalhes para vocês, que é justamente a confiança do consumidor. Às 8h25 saiu o Boletim Focus, então aqui também um dado que a gente sempre traz toda semana e que a gente vai detalhar o que mudou da semana passada para cá. Na sondagem do consumidor, a gente vai detalhar o que mudou do mês passado para cá. Às 10h30, o Fed de Chicago vai divulgar, na verdade já divulgou, né? 10h30 já foi, Índice de Atividade Nacional. E às 11h30 agora, não está na agenda, mas Dale Cooper está entrando na cidade de Twin Peaks, para quem não sabe o que eu estou falando. Hoje é dia 24 de fevereiro, é o dia que ele chega na cidade. Para quem não assistiu essa série, fica aí a recomendação, mas comece pelos anos 90. Às 10 horas, tem Coreia do Sul anunciando a decisão de política monetária. Às 15 aqui no Brasil, balança comercial semanal. E no Japão é feriado do Imperador e os mercados lá estão fechados. Mas então vamos vir para o Brasilzão, né? Porque já que o foco está na agenda, vamos comentar o que tem de diferente aí nele. Na verdade não tem nada de diferente, continua com aquele pessimismo gigante o Focus, né? A gente tenta entender de onde que saiu, por exemplo, esse aumento de inflação esperada. Não teve nada na última semana que fizesse com que mudasse a perspectiva de alguém. Não teve divulgação de nenhum item, por exemplo, muito relevante aí sobre inflação. Então, mesmo assim, o relatório Focus continua com esse pessimismo. Eu estou tentando ainda entender qual que é a lógica, qual que é o caminho que o relatório Focus está fazendo, já que antes o culpado era o crescimento econômico muito elevado. Agora, quem que é o culpado? Já que o crescimento econômico não está tão elevado, está dentro do tal do hiato do produto. O hiato do produto não tinham falado no passado que era de 2,5%. Então, eles projetam, inclusive, um crescimento econômico abaixo disso. Então, não era para ter crescimento econômico gerando inflação agora. Vai ter desaceleração, né, inclusive, mas o relatório Focus continua acreditando cada vez mais numa inflação crescente, chegando cada vez mais próximo de 6%, que também não é nenhum patamar absurdo para uma economia em desenvolvimento, né? Mas o mercado financeiro e o Conselho Monetário Nacional quer tanto uma inflação de 3%, então, basicamente, a gente vai ficar nessa irrealidade aí de você querer perseguir uma meta aí muito difícil, você tem que ter uma atividade econômica muito baixa para isso. Vamos ver, então, agora como que está, né? O relatório Focus dessa semana, ó, aumentou a inflação. Para esse ano estava em 5,60, agora está em 5,65. Para o próximo ano também está esperando 4,40, ou seja, daqui a pouco eles já estão falando que vai estourar a meta esse ano e no próximo ano. Ou seja, 3 anos seguidos aí de meta estourada aí da inflação. Então, esse é o nível de pessimismo deles. Não se espera, não teve nenhuma mudança em relação ao crescimento econômico, ainda se imagina um crescimento de 2,01%.
Não teve nenhum dado aí muito relevante também para falar sobre crescimento econômico, não saíram as pesquisas nessa última semana. Saiu só o monitor do PIB, mas saiu na sexta-feira, então não deu nem tempo aí de você ter então algum reflexo disso aí na previsão do PIB nessa última semana. O dólar, depois de semanas que o dólar está caindo, a taxa de câmbio está caindo, já chegou até abaixo de 5,70 na última semana. Agora eles falam, pode ser que o câmbio não fique em 6%, em R$6. Então agora, finalmente, eles baixaram um pouquinho a previsão do câmbio para 5,99 depois de semanas, acreditando em 6. Sendo que, teoricamente, essas previsões aí do câmbio, elas refletem muito o câmbio à vista no momento. Então, você teve um câmbio que saiu de 6,40 quase para 5,70, mas mesmo assim, não alterou em nada a previsão aí do câmbio para o mercado financeiro. E a Selic continua nesse patamar elevado de 12,5% para o próximo ano e 15% para esse ano, com a justificativa de que você precisa controlar essa inflação de 5,65%. Da onde está vindo a inflação? Se não é do crescimento econômico, então a Selic não vai ajudar em nada. Ela vai ancorar as expectativas. Nossa, os agentes econômicos vão ter as expectativas ancoradas por causa dessa Selic mais elevada. Mas o que está causando inflação é o calor, gente. Então não adianta. A Selic não vai fazer chover, a Selic não tem os poderes do cacique cobra coral, então não vai amenizar o clima a Selic. Então é meio irreal essa discussão aí, mas é isso que o mercado financeiro está falando, continua pessimista, está de biquinho, está de birrinha, não aproveitou os bloquinhos no fim de semana, pelo visto aí, que senão ele ia acordar um pouco mais animado. Então, é isso aí que a gente tem do mercado financeiro, Débora. Lembrando que essa semana, amanhã, sai o IPCA 15. O IPCA 15 é a prévia da nossa inflação oficial, que mede de 15 de um mês até o 15 de fevereiro. Então, 15 de janeiro até 15 de fevereiro aqui no caso. Então, aqui a gente tem uma outra prévia que vai mostrar que a inflação está mais contida do que o mercado está esperando, mas mesmo assim, não importa o indicador de inflação que saia, o mercado continua projetando essa inflação para cima. E por que continua projetando essa inflação para cima? Para poder sustentar aquela Selic de 15% que ele está prevendo para o fim do ano. Mas Débora, não tem nada a ver, porque a Selic em 15% não vai baixar a inflação ali dos alimentos, por exemplo. Não vai mesmo. Mas na marra ali pode baixar a economia urbana e a gente já sabe o que vai acontecer depois disso. A inflação acaba baixando por conta de algo que não é o que está pressionando de fato o bolso dos brasileiros, mas na média ela cai. E o mercado precisa ficar jogando essa Selic para cima, essa inflação para cima, para justamente sustentar essa projeção de Selic, que é uma forma de pressão também e de ele se fazer ouvido com a Selic e com as expectativas de juros futuros. E já emendando um assunto no outro, porque a gente vai falar agora de confiança do consumidor, essa Selic alta, ou essa projeção de Selic alta, essa taxa de juros já está começando a trazer algum impacto na confiança do consumidor. A gente viu um derretimento mesmo da confiança do consumidor nesse mês de fevereiro. Aqui a gente já está olhando mesmo para fevereiro. E essa queda na confiança do consumidor veio também com alguns pontos que já começam a chamar atenção. Por exemplo, o momento para bens duráveis. Não estamos no melhor momento para bens duráveis, as pessoas estão com um pouco mais de receio de comprar bens duráveis. O que é bens duráveis? Bens duráveis são geladeira, fogão, o que é durável mesmo, né? São itens normalmente mais caros, mais sensíveis a crédito, e isso está começando a aparecer na confiança do consumidor. Mês passado já tinha aparecido, mas agora vem com uma força muito maior. Então vamos ver como é que ficou a confiança do consumidor nesse mês e a gente vai explicando ponto a ponto para vocês. Então a gente sai de uma confiança de 97,3 em fevereiro do ano passado, isso nas expectativas, tá? Que é o verdinho, é o primeiro que vocês estão vendo, só para vocês entenderem. O índice de confiança, que é o que está no meio, a linha branca, que ficou em 83,6, ele é quase uma composição dos dois, tá? Uma composição do índice de expectativas, que é o que se espera para frente, e a análise da situação atual, que é o índice de situação atual, que é o que está mais baixo. Então, no ano passado, a gente tinha 97,3% de expectativa e a gente viu uma queda de 10 pontos aí do ano passado para esse. Então, ano passado, os consumidores estavam mais otimistas em relação ao que vinha pela frente do que estão agora. E é aí, justamente, que a taxa Selic começa a mexer com a expectativa. Porque por mais que a gente tenha um desemprego baixo, uma valorização de renda, que foi justamente o que sustentou a confiança do consumidor no ano passado,
Agora a taxa Selic começa a mostrar suas garras, porque o crédito fica mais caro, o crédito fica mais inacessível. E aqui no Brasil, o consumidor ele depende muito do crédito. Então ele depende do crédito para comprar principalmente os bens duráveis, os bens mais caros. Então ninguém compra geladeira à vista aqui no Brasil. E isso começa a aparecer justamente no índice de expectativas. A confiança também caiu. A gente vê uma queda aí da confiança para 83,6, estava em 89,5 no ano passado, e 78,9 de análise da situação atual, que não mudou muito de um ano para outro, mas a gente tinha tido uma melhora da análise da situação atual ao longo do ano. Então a gente volta para patamares muito próximos do que estava sendo analisado no começo do ano passado. Então vamos ver como é que ficou essa variação de um ano para o outro ou de um mês para o outro, justamente para ver de onde vem essa queda aí que a gente está vendo na análise. Pode colocar aquele que é tipo uma comparação, esse mesmo. Em relação ao mês anterior, a gente não teve mudança na análise da situação atual, então a análise da situação atual ficou muito parecida com o mês de janeiro, não teve uma mudança do que se espera para agora no sentimento do consumidor, mas o índice de expectativas caiu e caiu bastante, caiu 4,3 ponto percentual aí, e 2,6 no índice de confiança total. Quem puxou para baixo o índice, como eu falei, ele é uma composição, foi as expectativas. Então, o índice de expectativa foi o que puxou aí a confiança para baixo, justamente por conta de inflação. A inflação está pesando também na análise do consumidor, então, principalmente com os alimentos tomando um pouco mais de proporção da renda, na compra também, né? Então você tem a sua renda. Os alimentos começam a tomar uma proporção maior, os itens de cesta básica começam a tomar uma proporção maior da renda, as pessoas ficam um pouco mais receosas de fazer novas dívidas ou de comprar bens mais caros. E muito aí por conta da taxa Selic apertando o crédito. Então, expectativas puxando muito o índice de confiança para baixo, e em relação ao ano anterior, mesma coisa. A análise da situação atual ficou até um pouquinho melhor do que estava no ano passado, meio ponto percentual, mas o índice de confiança caiu quase 6 pontos, justamente porque 10 pontos de queda entre um ano e outro aí na expectativa. Então a gente vê um brasileiro muito mais receoso daqui para frente do que estava no ano passado, e esses fatores que eu já expliquei estão levando a isso. Quando a gente olha por renda, aí é bem interessante porque a confiança caiu em todos os estratos de renda. A gente teve queda em todos os estratos medidos pela FGV, então não é que um extrato de renda está mais confiante do que outro. Todos eles tiveram um recuo em relação ao que a gente tinha em janeiro. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que ficou essa confiança em relação à renda. Porque a gente vê que, por exemplo, nas rendas mais altas, por mais que tenha tido queda, foi 0,1 ponto percentual. Em rendas médias, a gente teve queda ali de 1,7 pontos percentuais. Só que em rendas menores, que é justamente onde a inflação de alimentos pesa mais e consome mais a parte da renda, aí sim a confiança está caindo mais. Não só porque também para estratos de rendas menores o crédito fica um pouco mais inacessível quando a gente começa a ter uma alta de juros, mas também porque a inflação toma mais parte da renda das pessoas que têm menores estratos. A gente sempre fala isso quando a gente fala da inflação por renda. Quanto a gente tem de peso dos alimentos nas rendas mais baixas, ou quando a gente fala de quanto a gente tem de consumo do salário mínimo em itens de cesta básica. Isso faz com que a pessoa fique menos confiante para conseguir comprar outras coisas. Então a gente começa a ver um termômetro preocupante para essa demanda que a gente espera no futuro. E não só isso começa também a trazer um alerta para outros índices, por exemplo, a pesquisa do comércio, que já mostrou alguns sinais de desaceleração, a gente deve ver isso também nos índices de gerente de compras. Então a Selic realmente já está mostrando suas garras e, como a gente falou anteriormente, não vai melhorar o preço dos alimentos, que é justamente o que está pressionando o bolso do brasileiro, André. Até me assusta o ritmo que está acontecendo isso, porque era para acontecer de uma maneira não mais gradual, né, mas era para demorar um tempo a mais, né? E está acontecendo muito rápido, ela já parece ter afetado o final do ano. A gente esperava os primeiros momentos aí, fora da indústria, a indústria sim é muito mais rápido, né? Mas a gente esperava o primeiro momento quando, sei lá para março, abril, que seria o momento aí que daí sim você teria tudo afetado. Mas não, mas já está afetando agora. Muita gente falou, não, a Selic nesse patamar está alta, mas relaxa, vai acontecer um pouso suave da economia. Não, está caindo muito rápido e está caindo até de maneira assustadora.
a atividade econômica no Brasil. As pessoas sem confiança, elas não vão para o barzinho, não vão comprar coisas, não vão comer em restaurantes, vai reduzir o ritmo dos serviços de uma maneira mais rápida, porque elas nem podem estar sentindo ainda os efeitos da Selic mais elevada, mas elas já estão com medo desses efeitos da Selic mais elevada, então elas já estão reduzindo seu nível de consumo. Isso aí é muito perigoso, porque se a gente for pensar, muito da economia é levada por questão psicológica, né? É a expectativa de lucro futuro que faz as empresas investirem, a expectativa de estabilidade de renda e emprego que faz as pessoas consumirem, expectativa de aumento de renda futura que faz as pessoas aceitarem gastar um pouco a mais e comprar itens mais caros. E não é isso que está acontecendo. A gente está vendo aí que mesmo com desemprego baixo, mas deu uma leve alta, e principalmente em dezembro, isso daí é um dado que a gente precisa ficar muito atento. E mesmo com a renda aumentando, a gente teve aumento do salário mínimo, a perspectiva continua ruim. Então, não será um pouso suave, será um pouso, uma queda forte. A gente pode esperar, talvez, inclusive, uma atividade econômica muito baixa aí nesse primeiro trimestre, se já não tiver uma queda de atividade, aí um PIB negativo no final do ano. Então, gente, o sinal amarelo já está ficando laranja para a nossa economia, Débora. Pois é. E agora a gente vai falar de um outro assunto que também acaba ficando ligado. Todos os assuntos, na verdade, eles acabam tendo um fio condutor, que é o consignado divulgado na semana passada. A gente até falou disso na entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que vai ter uma linha aí de consignados para as pessoas pelo e-social, né? Então, não seria ali aquele consignado que só acaba sendo fornecido, sendo concedido para quem tem ou CLT, né? O SLT tem folha de pagamento, ou o pensionista, o aposentado, o servidor público, que tem ali aquela renda já quase comprovada por holerite, né? Porque o desconto acontece dessa forma. O consignado, novo consignado, seria por e-social até para atingir outros agentes. Então, os trabalhadores, por exemplo, informais, poderiam começar a ter esse acesso ao consignado. E essa medida ela é polêmica, porque você está aumentando, né, ou tentando estimular a demanda por meio de crédito. Esse é um dos pontos, mas a gente sabe que o consignado ele tem uma alta, por mais que tenha ali, o brasileiro, foi o que o Haddad falou, o brasileiro já está endividado, ele está endividado em taxas muito altas. A gente vê aqui nos estudos do Banco Central quão altas essas taxas são, inclusive o consignado tem taxa alta aqui no Brasil, por mais que tenha a folha de pagamento, o salário, o holerite ali garantindo crédito, ainda assim a taxa de juros do consignado é alta aqui no Brasil, mesmo tendo a garantia, assim como o financiamento de veículos, que também tem a garantia ali do bem para garantir a taxa e o crédito. Então a gente vê que a taxa ainda é alta. Então o que o Haddad falou? O brasileiro já está endividado a taxas maiores, ele vai poder trocar em 90 dias esse crédito por outra taxa, né, pelo consignado aqui no caso, por outro tipo de crédito, outra modalidade com taxas menores, e vai conseguir aliviar um pouco o bolso. Só que a gente tem que lembrar também que o consignado ele acaba sendo ali um fator que pesa na renda. E os juros não são tão baixos assim, por mais que tenha todo esse movimento para isso. Então a gente sabe quem já está contando com os lucros e tendo aí o consignado como uma forma de estímulo por meio de crédito, que a gente já viu acontecer em outros momentos. Então, o que me parece é que é uma tentativa de tentar reativar a economia via aquele modelo de crescimento por consumo, né, que já foi uma das marcas do primeiro e segundo governo Lula, só que a conjuntura econômica está diferente e simplesmente fornecimento de crédito não garante que esse dinheiro vá para o consumo. A gente pode ter pessoas pegando esse dinheiro para pagar dívidas antigas, até porque uma das coisas que eles querem é trocar dívidas de maior valor por dívidas de menor valor, né? Então com taxas de juros menores, que é isso que ele falou que nos primeiros 90 dias vai fazer, né? Você poder fazer uma troca dessas dívidas agora por dívidas menores, né? Entrando no consignado. Então você não tem essa garantia. E claro, a gente sempre tem esse problema aí de que o brasileiro está bastante endividado e você querer endividar um pouco mais o brasileiro talvez não seja a melhor saída. É uma medida que vai ser muito popular, muita gente está enforcada, muita gente vai pegar esse crédito, é mais fácil, vai ser mais fácil
pegar esse crédito, vai ser mais barato. Sim, acho que no curto prazo pode fazer um efeito, mas no médio prazo pode criar uma bola de neve complicada aí para a economia, Débora. E o que eu, assim, tenho de crítica quando a gente fala em relação ao crescimento sustentado pelo crédito, ou essa coisa de você querer aumentar o consumo, que é muito popular, sim, para as pessoas. Então, você cresce ali dando poder de consumo para as pessoas, que foi, como o André falou, foi uma marca importante de outros governos. Quando você faz isso também por meio de crédito e crédito consignado, você está dando, sim, poder de consumo, você está aumentando o consumo, a possibilidade de consumo por meio do crédito para as pessoas. Só que, do outro lado, você também está ali fazendo isso com os bancos, né, por meio de bancos. E a gente sabe quão lucrativo é o crédito, a carteira de crédito de um banco, ela é muito lucrativa. Então, você está dando, de um lado, o poder de consumo para as pessoas, vamos pensar assim, mas por outro você está dando mais poder econômico e político para banco. Então, é uma coisa desigual. Mas, além disso, hoje quem domina o mercado de crédito consignado aqui no Brasil é o Itaú e o Santander. Quem pretende vir forte aí nesse mercado a partir de agora com o E-Social é o Banco do Brasil. Eles já estão almejando lucros maiores com essa possibilidade de consignado. Então, aqui a gente começa a ver, né? Você consegue sim atender a população, a demanda reprimida, fazer com que ela tenha ali uma melhora de percepção, provavelmente com uma coisa popular, que vai dar crédito para elas e vai fazer com que ela consuma. E, do outro lado, você está girando ali lucros maiores ainda para os bancos. Então, e o Banco do Brasil já falou abertamente nisso. Inclusive, eu ia até pegar o quanto eles esperam crescer por conta desse novo consignado. O guidance da instituição prevê um crescimento para esse ano de até 2 dígitos na carteira de pessoa física, na faixa de 7% a 11%, já com o impulso do consignado privado. No total da carteira, o BB espera crescer entre 5,5% e 9,5%, ante uma faixa de 8% da média de mercado. Então, vem agentes também novos entrarem nessa disputa por conta do novo consignado, mas a gente nunca pode esquecer o quanto isso tem de peso também no lucro dos bancos. Então, você acaba tendo ali 2 pesos e 2 medidas também, quando você tem esse tipo de medida. Vamos falar rapidinho do monitor do PIB, Débora, que a gente tem alguns minutinhos ainda. E você teve, diferente do que apareceu, por exemplo, no IBCBR, você teve até um crescimento econômico nesse último trimestre, um crescimento econômico nesse último mês, né, de dezembro, e está se projetando um crescimento de 3,5% em 2024, né? E diferente do que a gente viu no ano de 2023, que foi a agropecuária que influenciou o PIB, esse ano a agropecuária até atrapalhou um pouco. Mas o setor urbano foi muito pujante, cresceu bastante, a atividade econômica no setor urbano foi muito importante e foi o que puxou o PIB, né, Débora? Exatamente. Quando a gente olha ali a composição do monitor do PIB, consumo das famílias e indústria e os serviços também, que é parte da economia urbana, eles acabaram tendo um protagonismo nessa métrica, que é diferente da do Banco Central, por isso veio, inclusive, acima, né? O Banco Central caiu o IBCBR em dezembro, o monitor do PIB veio positivo para cima e veio muito mais positivo do que a queda do IBCBR, justamente pela metodologia. Só que o que me preocupa aqui, mais do que a gente está olhando o fechamento de 2024, então a economia cresceu, segundo o monitor do PIB, 3,5% em 2024 e ficou positiva em dezembro. Puxada por quem? Indústria, serviços e consumo das famílias. Justamente 3 lugares, 3 setores da economia brasileira que a taxa de juros está começando a fazer estrago, está começando a fazer barulho. Então aqui a gente começa a enforcar essa economia urbana, que foi um grande motor, principalmente a indústria, um motor importante da economia no ano passado, inclusive surpreendente a indústria no ano passado. A gente começa a enforcar esse setor urbano com a taxa de juros mais alta, né? Então, o consumo das famílias, como a gente viu, já está começando a ter uma expectativa de queda. Se a gente tem uma expectativa de queda, isso vai ter também uma expectativa negativa para outros setores, porque se a demanda começa a cair ou a expectativa de demanda começa a cair, isso pode ser um problema. Se a expectativa de lucro não vai ser maior do que a Selic projetada, também começa a ser um problema. O custo de capital começa a ficar mais caro. Então, tudo isso, né, pode enforcar justamente as surpresas e os destaques positivos do ano passado. Eu nem vou passar ali no gráfico do consumo das famílias,
nem da indústria, mas eu até gostaria de comentar com vocês que a formação bruta de capital fixo, que é aquele investimento, de fato, ele acabou tendo um resultado muito bom no ano passado, puxado por todos os componentes da formação bruta de capital fixo, principalmente máquinas e equipamentos, que era um excelente indicador de que tinha, sim, uma boa expectativa para o futuro. E no consumo das famílias também a gente teve uma equalização do que projetou, né, do que trouxe esse resultado. Antes a FGV dividia a barrinha ali, e agora ela não divide mais, ela só diz que todos puxaram ou qual que puxou mais o indicador para cima. Então ela não dá mais o detalhamento dentro da barra consolidada. Infelizmente, porque eu gostava muito daquela análise. Mas a gente vê que tinha sim essa possibilidade no fim do ano passado, e agora com a Selic mais alta isso pode começar a ficar um pouco mais enxuto, pode ficar um pouco mais enforcado, e esse é a nossa preocupação aí para o ano que vem, não, né, para esse ano, mas ano que vem, segundo o relatório. Bem, Débora, sabe que vai ter esse fim de semana, além de carnaval? Vai ter o Oscar, né? Pois e todo é. mundo esperando Ainda Estou Aqui. E já para fazer esse aquecimento aí, a gente vai mostrar aí o lançamento do livro da Juliana Dalpiva aí, que conta a história aí do Rubens Paiva, que ganhou a atenção inteira do mundo, né? O Crime Sem Castigo, né? Então a gente está convidando vocês para a nossa live aí, que vai falar aí sobre o Crime Sem Castigo, aí, o livro da Juliana Dalpiva, junto com o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do Ainda Estou Aqui, com a Vera Paiva, que é a irmã do Marcelo, e os dois são filhos da Eunice, e o próprio Eduardo Moreira. A gente vai comentar, vai ter uma live super especial aí falando de tudo isso, né? Então vai ser o lançamento desse livro, né? E vai também falar bastante sobre o livro Ainda Estou Aqui, que é o que deu origem ao filme, né? Então, gente, não dá para perder, ó. Dia 25 de dezembro, 8 horas da noite, terça, amanhã já, né? Então já é amanhã. Já se inscreve aqui em iclmercado.com.br para o YouTube te avisar na hora. Gente, vai ser imperdível. É uma discussão muito importante que a gente precisa ter, né, em relação a tudo o que aconteceu, né? Todos os crimes, não só o do Rubens Paiva, mas o do Rubens Paiva também, todos os crimes sem castigo que a gente teve e quantas outras atrocidades que a gente não teve aí, que estão sendo pesquisadas agora na ditadura, com algumas aberturas de arquivo e tudo mais. Então é um assunto que a gente precisa muito falar aqui no Brasil, porque, como eu falei várias vezes já, é uma memória que não foi trabalhada, foi uma escolha não trabalhar essa memória, e a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que o Oscar, o filme, tudo isso consegue abrir essa porta, jogar esse holofote para que a gente tenha essa discussão. Então se inscrevam aqui, ó, iclmercado.com.br, para não ficar de fora amanhã, hein? Amanhã, 8 horas. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar, para receber vocês, aí nossos vizinhos de cima, para receber vocês com uma excelente companhia a partir de agora. Então vocês ficam aí com eles e a gente volta amanhã, porque amanhã é dia do quê? IPCA 15, dia de conhecer o que está pressionando o nosso bolso. Um beijão e até lá. Até mais, gente. É amanhã o nosso encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Rubens Paiva e Eunice, para a gente conversar sobre o Crime Sem Castigo. O filme que está emocionando o mundo, Ainda Estou Aqui, tem como personagens o Marcelo e a Vera, e eles vão contar para a gente amanhã detalhes dessa história, um encontro forte, emocionante e necessário. Vai acontecer amanhã às 8 horas da noite, horário de Brasília. Um abraço e até amanhã.